bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta dupla. Léo Camilo pergunta: seria ótimo também um vídeo sobre psicanálise pós-lacaniana? Quais são os autores-chave, o que acharam que faltou ser elaborado por Lacan, ou que teria que ser criticado em sua obra? Abraço. Rodrigo Andrade também pergunta: professor, poderia falar um pouco das diferenças entre a primeira e a segunda clínica de Lacan? Obrigado. Então, eu vou reunir essas duas perguntas numa espécie de resposta geográfica, né, para a gente tentar entender diferentes prolongamentos, continuidades, e que sempre envolvem algum nível de crítica sobre, ou pelo menos de interpretação sobre a obra do Lacan, né? No fundo é isso que a gente chama, de uma maneira um pouco assim genérica, de pós-lacanismo, né? São aqueles autores que começaram a desenvolver projetos de entendimento, projetos de comentário ou projetos de desdobramento de novas ideias a partir do Lacan, né? Tudo isso, então, está orientado por um contexto que é epistêmico, mas que também é cultural, que também é institucional, que também tem que ver com a política da psicanálise, da sua transmissão, da sua confrontação entre modelos diferentes de entendimento do texto e de prática da psicanálise. Eu acho que é essa diversidade que faz a riqueza desse legado, desse autor que é o Lacan. Mas então eu começaria apresentando aquilo que peço a compreensão de vocês, porque esse vai ser um vídeo um pouco diferente pela quantidade de autores e de referências que a gente vai trazer, que é para se informar um início de conversa, né? Então eu começaria pelo trabalho daquele que é assim o herdeiro direto, aquele que faz a edição e compilação dos seminários do Lacan, que é o Jacques Lamillère, e que a partir de um trabalho específico de comentário evoluiu para um entendimento próprio sobre o que é a obra do Lacan, dividindo então ela aí muito fortemente entre a primeira clínica e a segunda clínica, né? A primeira clínica do significante, a segunda do gozo, a primeira clínica do simbólico, a segunda do real, a primeira clínica da intersubjetividade, a segunda clínica da disparidade dos monólogos de gozo. Então o Jacques Lamillère, nos seus seminários, né, os signos do gozo, né, a experiência do real na cura psicanalítica, o lugar e o laço, e ela vem imprimindo o que parecia inicialmente um tom fortemente formalista, fortemente ligado à lógica, né? Lembremos que o Jacques Lamillère é um epistemólogo, é um discípulo de Louis Althusser, é um marxista, portanto, na origem, mas que vai dando lugar assim a um certo distanciamento dos recursos topológicos mais complexos, ligados à teoria do nó, no final do Lacan, e se abrindo para uma renovação da sua psicopatologia a partir principalmente das conferências de Arcachon, das conferências de Antibes e da introdução desse quadro chamado então psicoses ordinárias, que passa a ser um quadro de amplo emprego e que está ligado a essa ideia de que houve uma mutação, né, social, que faz com que a gente tenha que pensar então agora uma clínica do gozo, uma clínica dos errantes, dos disparatados, né? Uma clínica, eu diria assim, dos processos de hiperindividualização. Me parece que é uma virtude do Jacques Lamillère fazer proposições novas em termos de escrita, principalmente. Ele trabalha muito com o registro do matema, né? Mas, de certa forma, há um excesso comentam alguns, de didatismo na sua proposição e de homogeneidade no seu discurso, né? Então aqueles que seguem a obra de Millère nem sempre frequentam outros autores, nem sempre estão muito abertos às críticas, e mesmo é um pouco mais difícil fazer críticas internas, né? A gente não vê grandes movimentações, com uma ou outra exceção, no sentido de reformular o pensamento dele, que lidera uma escola muito importante, né, de psicanálise hoje no mundo. Como uma divisão, uma seção da escola do campo freudiano, a gente tem uma grande representante, né, o pensamento de Colette Soler, né? Então olha só, o que faz laço, né, o texto delas reinterpretando a teoria dos discursos, a repetição na clínica analítica, Lacan, o inconsciente reinventado, e esse texto que a gente publicou na coleção Autoanalítico, o inconsciente,
o que é isso. A Colette, ela participou dessa conversa sobre a refundação das estruturas e do peso da estrutura no raciocínio diagnóstico, psicopatológico dentro da psicanálise, mas ela traz uma discussão mais próxima da civilização, ela traz uma discussão mais próxima dos textos literários. O trabalho dela sobre o que o Lacan disse sobre as mulheres é muito lido, o trabalho dela sobre como terminam as análises é um clássico. Então ela consegue assim, ter uma visão de conjunto, sistematizar o que o Lacan propôs e apresentar alguns conceitos novos e interessantes e discutíveis, né? Por exemplo, essa ideia do inconsciente real, que aparece lá nos últimos seminários e tal, e que muitas vezes não encontrou o seu desdobramento mais extenso, mais amplo, né? Então eu diria assim, os desenvolvimentos da Colette, eles estão mais orientados para essa discussão com a cultura e suas consequências para a clínica, a renovação da clínica psicanalítica. Um terceiro grupo de eleitores do Lacan descende, vamos dizer assim, de um dos discípulos de segunda geração do Lacan, chamado Charles Meumann, psiquiatra. Tem vários trabalhos publicados no Brasil, novas clínicas no início do terceiro milênio, esse conjunto de entrevistas muito lido, Homem Sem Gravidade, e esse trabalho que era muito promissor, né, o inconsciente pós-colonial. Olha aí, pessoal que trabalha com a teoria pós-colonial, já nos anos 80, o Meumann trouxe essa discussão. E um discípulo do Meumann, muito interessante, chamado Jean-Pierre Lebrun, a perversão comum. Então a gente vê, né, enquanto o Miller puxa a coisa para psicose, né, para reinterpretar o laço contemporâneo, o pessoal da ALI, né, a École Lacanienne Internationale, tem uma discussão aí mais centrada na ideia de que os nossos laços contemporâneos, eles estão prevalentemente próximos da perversão. Então há toda uma discussão sobre o Estatuto do Pai, há toda uma discussão sobre a presença da psicanálise com o Édipo, sem o Édipo, o pai pluralizado, o pai não pluralizado, aquilo que seria assim uma resposta a uma vida dominada pelo gozo, a uma vida que, vamos dizer assim, não consegue mais encontrar seus próprios limites e fronteiras. Tem o trabalho do Meumann sobre toxicomanias, né? E o trabalho do Pierre Lebrun sobre as modalidades de sofrimento no trabalho, enfim, textos muito interessantes, mas que tem essa estratégia. Num quarto grupo, eu colocaria um conjunto de psicanalistas como Jean Luch, Letra a Letra, um clássico, né, sobre teoria da linguagem no Lacan, também o erotismo segundo Lacan, Jean Luch que traz para a psicanálise lacaniana uma discussão muito cerrada com Foucault, né? É conhecido o argumento dele de que a psicanálise será Foucaultiana ou não será, né? E o desafio dele é pensar uma psicanálise que compreenda a questão de gêneros, que não seja heteronormativa, que não seja genitalocêntrica, uma psicanálise, vamos dizer assim, que critique, né, o seu próprio poder de normatização social. Como associado à Luch, a gente pode colocar o Henri Porche, que tem esse trabalho, Jacques Lacan, um psicanalista, um trabalho muito bom para entender a incidência do real nos 3 momentos, né, da obra do Lacan, e que já coloca uma distinção, né, para aqueles que pensam primeira clínica, segunda clínica. É o pessoal ligado a Luch e Jean Le Goffet, que pertence a essa tradição, vão discordar isso, dizer, por exemplo, que a gente tem 3 momentos no Lacan e não 2, né? Nessa linha de crítica dos fundamentos, né, de um certo lacanismo mais estabelecido, a gente vai encontrar 2 autores, né, com os quais trabalho, muito próximos, né? O Philipp van Hoyt, Psicanálise sem Édipo, que vai mostrar, vamos dizer assim, como um dos problemas, uma das pautas, como é que a gente tem uma leitura excessivamente edipianizada da psicanálise.
seja de Freud, por exemplo, ele mostra como no caso Dora, o Freud não usava a noção de complexo de Édipo, né? Está ausente. É uma demonstração textual, rigorosa, vão lá para conferir, e ele reconstituiu o que teria sido o caso Dora, o que foram os 3 ensaios na sua versão original, para mostrar que o Édipo é mais tardio do que a gente pensa no próprio Freud, e ele está mais presente no Lacan do que a gente está disposto a admitir. Outro autor crítico que vai nessa dimensão de retorno aos textos, né, e retorno crítico aos textos, é o Alfredo Eidelstein, nesse outro Lacan, né, onde ele vai então questionar, vamos dizer assim, a anexação psicológica do lacanismo, né? Ele vai contestar, vamos dizer assim, a aproximação da psicanálise, a devoração da psicanálise pelas psicoterapias. Ele vai contestar a falta de racionalidade matemática, de esforço de debate com a ciência e com a filosofia, para que a gente possa então justificar a psicanálise para fora de si mesma. Né? Então são autores que eu gosto bastante porque eles não são tão internalistas, mas eles também trabalham com a dimensão da psicanálise fora dos seus próprios paradigmas. Um autor que é menos conhecido, mas que é bastante representativo na Inglaterra, como uma modalidade nova de pensamento, de interpretação do Lacan, é o Darian Leader, né? Esse Além da Depressão, um texto muito interessante, onde ele propõe um prolongamento para a teoria do luto e da melancolia em psicanálise, e também O que é Loucura, traduzido aí recentemente pela Zaha, que vocês têm dá uma ideia de como ele trabalha muito próximo do que a gente poderia chamar assim dos saberes comuns, né? E ele dialoga com a psiquiatria, e ele quer rever assim os paradigmas de sofrimento e de como a psicanálise trabalha com a arte, como a psicanálise incorpora paradigmas estéticos de tal maneira a renovar então aqueles que têm uma recepção muito peculiar do Lacan, que são os falantes e leitores do inglês. Há uma outra tendência pós-lacaniana que tem que ver com o potencial uso crítico do Lacan para pensar a política, a teoria social crítica, a renovação da ética e pensar a psicanálise como uma teoria e um discurso de resistência. Então aqui a gente pode citar o Yannis Stravakakis, meu amigo grego, né? Lacan and the Political, um clássico. O Yannis é orientando do Laclau, né? Então está interessado em pensar o que é a psicanálise como uma teoria de discurso, né? E a análise como uma análise de discurso. Então isso renova o entendimento crítico do que vem a ser ideologia. Também a esquerda lacaniana, um trabalho onde ele faz uma compilação, né, das diferentes modalidades de uso crítico da psicanálise. O Pierre Bruno, como um representante ainda atual, né, do marxismo lacaniano. Esse trabalho dele sobre o Artaud é muito interessante, então esse uso combinado do Marx e de autores da estética. E meu querido amigo, de longa data, é alguém que me influenciou muito com o seu pensamento, Ian Parker, Cultura Psicanalítica, esse texto traduzido, a gente também traduziu na coleção Ato Psicanalítico, Psicanálise Lacaniana, uma revolução na subjetividade. Então, o que eu tô querendo mostrar com esse panorama de livros, de autores, é que há uma plurificação, há um conflito de interpretações, há uma concorrência de leituras, né? Há novos temas que emergem nas diferentes recepções e nas diferentes escolas, né, de leitura do Lacan. Acho que uma boa formação hoje, ela convida a que a gente frequente, não só assim de longe, os diferentes tipos de lacanismo, né? Acho que nada mais impróprio, mais anacrônico do que imaginar que um autor, né, em uma escola, uma estratégia de entendimento do Lacan vai ser aquela que vai ser a triunfante e que terá, enfim, todo o conjunto da verdade dessa experiência. Então estejam convidados para essa geografia, para esse conjunto aí de autores e de escolas. E quem quiser receber mais fragmentos pós-lacanianos, clique aqui no Aqueronta Mover. Frequente, não só assim de longe, de olheirada, de orelhada.